Jeremias 39, a partir do versículo 1. Então diz o seguinte, vou ler na minha Bíblia ali, talvez tenha uma ou outra palavrinha um pouquinho diferente, mas é quase a mesma versão. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 11º de Zedequias, no 4º mês, ao 9 do mês, se fez uma brecha na cidade, e entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e passaram pela porta do meio, os quais eram, aí fala os nomes, Nergal, Sarezer, Sangar-Nebo, ótimos nomes para filhos, Sarquezim, Rabi, Sares, Nergal, Sarezer, Rabi, Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os, Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram. Então saíram de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os 2 muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá e arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e a casa do povo e derribaram os muros de Jerusalém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos agora que o Senhor continue nos ministrando, conforme já tem ministrado. Fala ao nosso coração, Pai, nos ensina, nos orienta, nos confronta, nos exorta. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma turbina de uma usina hidrelétrica. Eu me lembro que na época que eu estava na faculdade, eu tinha que estudar algumas coisas relacionadas a turbinas e nós vimos algumas turbinas dessas usinas. Basicamente é uma grande roda de aço, muito grande. A turbina que eu vi, por exemplo, era mais ou menos do tamanho dessa parede aqui de diâmetro. E não era das maiores turbinas que existem por aí. E aí, naquilo que eu estudava relacionado a essas turbinas, estava sendo falado a respeito da inércia das turbinas, ou seja, você já deve ter ouvido falar nessa chamada lei física, chamada lei da inércia, que diz o seguinte, que basicamente todo corpo que está se movimentando, ele tem uma tendência a continuar se movimentando, e se ele estiver parado, ele tem uma tendência a continuar parado. E no caso da turbina, o que estava sendo estudado era isso, quando uma turbina daquele tamanho está girando uma roda de aço imensa, como a inércia dessa turbina é proporcional à massa, quer dizer, quanto mais pesado, maior a inércia dela, é muito difícil, se não tiver atrito suficiente, você parar uma turbina dessa. Precisa de muita energia, de muita força, uma vez que ela começou a girar. Então, era a lei da inércia aplicada nas turbinas. Essa turbina enorme, essa roda de aço parada, é muito difícil fazer ela começar a girar. Mas uma vez que ela começa a girar, é muito difícil fazer ela parar de girar. E eu lembrei disso porque eu estava pensando numa metáfora a respeito da nossa vida, porque a nossa vida, muitas vezes, ela é como uma roda enorme dessa, de atividades, e que uma vez que ela começa a girar, é muito difícil nós pararmos esse ciclo que ela começa. E você pode imaginar a roda da sua vida
que tem lá o trabalho, tem a família, tem o estudo, tem os filhos, tem dinheiro, casa, aluguel, e aí você começa, acorda às 7 horas da manhã, vai até 10 horas da noite, daí segunda a segunda, sábado, domingo, aí tem a casa da sogra, você tem que almoçar, aniversário, aí semana após semana, mês após mês, ano após ano, e você vê essa roda imensa da sua vida girando, e chega um momento que isso não vai parar. Não tem como parar isso. E isso é importante nós refletirmos, porque às vezes o ciclo que a nossa vida está seguindo ou girando é um ciclo que muitas vezes está levando para um fim que não é bom, para a destruição muitas vezes, para a infelicidade muitas vezes. Só que é muito difícil fazer essa roda parar de girar. E eu usei um termo aqui para classificar esse giro da nossa vida, quando está indo para um fim fatal, e muito difícil de parar, de ciclo fatal. Ciclo fatal por 2 razões. Primeiro, porque está levando a vida de muitos para a destruição. Mas fatal em segundo lugar, porque a pessoa assiste a vida dela, ela está vendo a roda girando, ela está vendo que muitas vezes está indo para um fim que ela não quer, mas ela simplesmente não consegue interromper o ciclo. Por isso um ciclo fatal. E a vida desse homem chamado Zedequias entrou num ciclo fatal, que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Primeiro, quem é esse tal de Zedequias? Então, uma rápida contextualização para vocês aqui. Zedequias foi um rei de Judá, foi exatamente o 21º rei de Judá. Você sabe que a nação de Israel, ela teve uma monarquia que começou com o rei Saul, depois o Davi assumiu, depois o filho de Davi, Salomão, depois Roboão, e quando chegou no filho Roboão, o reino de Israel se dividiu em 2 reinos, um ficou sendo chamado Judá, o outro ficou sendo chamado Israel, e aí tem uma lista de reis de Judá, uma lista de Israel, e o Zedequias foi o 21º rei de Judá. E ele viveu na época de alguns profetas famosos, que vocês conhecem da Bíblia também, como Jeremias, como Isaías também, e ele foi o último rei antes dos babilônicos conquistarem a nação de Israel e de Judá, ou seja, dominarem e escravizarem. Foi o último rei. E só um pouquinho do contexto da época aqui, para vocês também terem uma ideia, não caírem de paraquedas na história. O rei Zedequias vivia num contexto político muito difícil, como hoje aqui no Brasil nós vivemos também. Ele assumiu o reino no lugar do seu sobrinho, Joaquim, que já havia sido preso pelo rei Nabucodonosor e ficou, só para a gente ter uma informação, 37 anos preso. E nas suas mãos, um jovem de 21 anos de idade, estava a decisão se a nação de Israel deveria resistir ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, como nós lemos, ou deveria se entregar ao rei da Babilônia. E olha que essa decisão era fundamental, porque podia resultar na morte de milhares de pessoas. Só que tinha um detalhe: o povo, os líderes de Judá, estavam defendendo uma coisa. Os profetas de Deus estavam defendendo outra. O que o povo e os líderes de Judá estavam defendendo? Resista. Não deixe os babilônicos entrar. Vamos lutar, vamos vencer. O que os profetas de Deus, Isaías, Jeremias, e principalmente Jeremias aqui, estavam defendendo? Negativo. Você deve se entregar aos babilônicos. Você deve se render. Você e o povo. Sabe por que você deve se render? Porque Deus
já determinou que Israel, Judá vão perder. Só para vocês terem ideia, Jeremias 38:3 aí, diz o seguinte, Jeremias falando, assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então veja a decisão que estava na mão desse jovem. Por um lado, ele era pressionado pelo povo e pelos líderes. Por outro lado, ele tinha a palavra dos profetas de Deus dizendo, se entregue que vai ficar tudo bem, se entregue que Deus está no comando, Deus está no controle. E por outro lado, o povo e os líderes falam, não se entregue, lute, resista. Só que Jeremias, ou melhor, Zedequias, o rei Zedequias, tinha uma personalidade fraca. Depois, se você tiver mais tempo de ler a história dele, você vai ver, ele era uma pessoa de convicções frágeis. Ele era uma pessoa facilmente influenciável. Ele era uma pessoa sem decisão, uma pessoa sem firmeza. A Bíblia chama esse tipo de pessoa de ânimo dobre. Uma pessoa que se dobra facilmente, uma pessoa que não tem força para se manter firme naquilo que ela acredita, em meio às pressões de todos os lados. Algumas pessoas dizem assim, chamam esse tipo de pessoa de aquela pessoa que é passada, é aquela pessoa que não dá conta da vida, que é jogada de um lado para o outro. A personalidade desse rei de Israel era assim. E aí a vida de Zedequias entrou num ciclo fatal. Ciclo fatal, primeiro, porque como nós vimos ali, sua família foi executada na sua frente. Ele teve os seus olhos furados. E era um costume esse na época. Eles matavam a família na frente da pessoa e furavam os olhos logo em seguida, para que a última imagem que ficasse na mente da pessoa era a morte dos seus familiares. E após, ele foi morto pouco tempo depois. E era um ciclo fatal, porque Zedequias estava vendo, sabendo que isso ia acontecer. Mas ele simplesmente não conseguia frear o ciclo, a roda da vida dele, das pressões, ele não conseguia parar a roda. E ele assistiu o seu destino se aproximando sem ele poder fazer nada. Por isso foi um ciclo fatal na vida dele. E eu quero mostrar aqui rapidamente 3 episódios que mostram na história de Zedequias que ele sabia da tragédia que estava se aproximando da vida dele e que simplesmente ele não teve força para impedir, para parar. Primeiro episódio. Após ele se tornar rei, ele mandou os seus sacerdotes consultarem o profeta de Deus, Jeremias. Leia comigo lá Jeremias 37, versículo 3 e depois de 7 a 10. Tá, o irmão Júnior vai colocando na tela aí, mas eu vou lendo pela minha Bíblia, ele vai me acompanhando com o texto na tela. Então, Jeremias 37, 3, veja bem. Contudo, mandou Zedequias a Jucal, filho de Selemial, e a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem, roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. E aí continua no versículo 7. Aí o profeta respondendo, assim diz o Senhor Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que é o Zedequias, que vos enviou a mim para informar, eis que o exército de Faraó, que saiu ao vosso encontro, ao vosso socorro, voltará para a terra do Egito, e os caldeus voltarão e pelejarão contra essa cidade, e a tomarão e a queimarão. E ele continua,
Assim diz o Senhor, não enganeis a vossa alma, dizendo, sem dúvida os caldeus vão embora, porque eles não irão. E o 10, porque ainda que ferisse a todo o exército dos caldeus, presta atenção no que ele está dizendo agora, todo o exército dos caldeus, que peleja contra vós, se ficassem deles apenas alguns homens, cada um ainda se levantaria e queimaria a cidade. Presta atenção só nesse último versículo que ele está dizendo, a palavra de Deus é tão certa, que mesmo que você vencesse o exército, mesmo que você vencesse, se ficasse 2 ou 3 homens, eles ainda iam conseguir queimar essa cidade. Se ficasse meia dúzia de homens, eles ainda iam vencer essa cidade. Então, o que o profeta disse para Zedequias? Não tem jeito, vocês não vão se salvar, a cidade vai pegar fogo, não tem escapatória, se rendam. E sabe o que Zedequias fez? Diz lá, não esse texto, mas depois se você quiser consultar lá em 2 Reis, capítulo 24, diz que o povo começou a pressionar, os líderes começaram a pressionar, e ele não teve força para obedecer o que Deus estava falando. Esse foi o primeiro episódio. Segundo episódio agora. Algum tempo depois, presta atenção, Zedequias consultou pessoalmente o profeta na prisão e novamente ele não foi capaz de alterar o curso da sua vida. Então, só para vocês entenderem rapidamente, algum tempo depois, esses príncipes de Judá pegaram o profeta Jeremias e jogaram na prisão. Por quê? Porque eles achavam que ele estava falando demais, o povo estava acreditando mesmo que eles tinham que se render. Então, joga esse cara na prisão para ele não ficar influenciando o povo aí, senão o nosso exército vai minguar até acabar. Prenderam o profeta. O rei Zedequias ficou sabendo disso. Sabe o que ele fez? Ficou de braços cruzados. Só que depois, ele foi visitar o profeta escondido. E é esse texto que eu quero que vocês leiam comigo, que é Jeremias 37, 16 e 17. Veja lá. E mandou o rei Zedequias soltar Jeremias. Então o rei lhe perguntou em sua casa em segredo, dizendo, olha que ironia, há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias, há. E disse ainda, na mão do rei da Babilônia você será entregue. A parte essa ironia do texto, veja só que ironia, né? O profeta é preso, o rei deixa, depois ele vai perguntar se tem uma palavra do Senhor para ele. O profeta diz, sim. Antes eu tinha dito que a cidade ia pegar fogo, né? Agora eu vou dizer para você o seguinte, além disso, você mesmo, vai ser entregue na mão do rei de Babilônia. Você. Irmãos, não há nenhum indício, eu procurei no texto bíblico, que mostra que Jeremias não tenha acreditado no profeta. Nenhum indício. Mas mesmo assim, mesmo com Deus falando diretamente para ele, você vai ser entregue. Ele não conseguiu obedecer a Deus. Ele não conseguiu enfrentar os príncipes. Ele não conseguiu ter atitude, ter decisão, falar, eu vou fazer o que Deus está mandando. Não conseguiu.
Eu fico pensando assim, muitas coisas na nossa vida. Nós sabemos exatamente o que nós temos que fazer. Às vezes nós sabemos que nós temos que perdoar. Às vezes tem um conflito em casa que eu sei que eu tenho que resolver. Às vezes nós sabemos muito bem o que a Bíblia diz, que eu preciso estar com a minha congregação, que eu preciso congregar, que eu preciso me batizar. E você sabe, e você sabe até as consequências, se você não fizer isso. Mas mesmo assim, às vezes a gente não tem força para fazer. A gente simplesmente não consegue fazer o que a gente sabe que tem que fazer, e ainda sabe as consequências. Mas continuemos aqui mais um pouco. Terceiro episódio. Alguns anos depois, ainda, Zedequias consultou a terceira vez o profeta de Deus. E ainda assim, ele não conseguiu obedecer a Deus, ou alterar o curso da sua vida. Então, novamente, só uma contextualização rápida aqui do que aconteceu. Os príncipes de Judá, que tinham prendido o profeta, vocês lembram? O que aconteceu? Eles falaram, não, prender não é suficiente, o homem está falando na prisão e está saindo as palavras dele, não sei como, está chegando na população. Vamos matar o cara. Só que por temor de matar um profeta de Deus, ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos jogá-lo num calabouço subterrâneo que tinha lá, sem comida, sem água, e deixar ele morrer de fome. Depois perguntaram, vocês mataram? Não matamos, jogamos lá no buraco. Se ele morreu de fome, aí a gente não tem nada a ver com isso. Então resolveram jogar ele num buraco, num calabouço, e o texto diz ali ainda, bem claro, que ele tinha lama nesse calabouço, num lugar úmido, fechado, escuro, e ele caiu lá no meio da lama e ficou lá atolado na lama. E era um lugar bem alto, porque eles tiveram que descer ainda com cordas, ele lá embaixo. E aí o que aconteceu? Vocês vão adivinhar, o profeta Zedequias ficou sabendo disso. Que eles iam jogar ele no buraco para matar. O que ele fez? Adivinha? Ele não parece, se você ler o texto do Bíblia, parece que ele não ficou muito contente, falou, será, não sei o quê, mas no final não fez nada. E aí, depois de alguns dias, chegou uma pessoa, ficou sabendo que o profeta estava no buraco, chegou, como que você vai deixar o profeta morrer no buraco? Aí que ele se acordou para a vida, falou, tá, então pega alguns homens lá e tira ele do buraco. Aí esse, que era um etíope, foi lá, tirou o homem do buraco, e aí ele foi uma terceira vez falar com o profeta. E aí é o diálogo que eu quero ler com vocês agora, que é Jeremias 38, do 14 ao 21. O último diálogo aqui dos dois. Então, Jeremias 38, 14, em diante. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, que estava lá no buraco. A terceira entrada, e estava na casa do Senhor, e disse o rei a Jeremias, pergunto-te uma coisa, e não me encubras nada. Como as mulheres conversando, não me esconda nada. Disse Jeremias a Zedequias, se eu te declarar, com certeza não me matarás? E aconselhando eu, você me ouvirá? Olha o que o profeta está dizendo. Você está perguntando para mim para quê? Você vai ouvir o que eu vou te dizer? Você não ouviu até agora? Para quê falar o que Deus, a orientação de Deus para a sua vida? Para quê? Você não vai obedecer. Então é isso que o profeta está dizendo. Aí ele continua lá, versículo 16. Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo, vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão desses homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, se você voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, quer dizer, se entregar, então
viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverá a tua casa. Versículo 18. Mas, se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, quer dizer, se entregar, então será entregue essa cidade nas mãos dos caldeus, eles a queimarão, tu não escaparás das mãos deles. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e se escarneçam de mim. Ele está dizendo assim, eu estou com medo, né? Eles vão ficar me escarnecendo de mim, o que eles vão falar de mim? E aí o profeta diz agora no versículo 20, desculpa. Disse Jeremias: não te entregarão, ouve a voz do Senhor, conforme eu te falo, e te irá bem, e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, diz esta palavra que o Senhor me mostrou. O profeta praticamente se ajoelha para ele e fala: escuta, você vai morrer, tua casa, tua família vai morrer. Escute o que Deus está falando, obedeça o que Deus está falando. Só faltou dizer ali: eu imploro que você obedeça. Irmãos, nesse encontro, fica muito claro que o profeta, o rei, acreditava no profeta. Senão ele não teria 3 vezes ido procurar o profeta. Ele acreditava. Ele não queria seguir os conselhos dos príncipes, ele não queria. Ele queria obedecer. Ele estava angustiado para fazer o que o profeta estava falando, mas ele simplesmente não tinha força. Ele não conseguia. Era como se a vida dele ele estivesse vendo, está naquela roda, e aquela inércia das coisas, e os príncipes de pressão, e todo mundo de todo lado, ele não consegue interromper isso, ele não consegue tomar uma decisão. E ele está vendo que o fim, ele vai morrer, a cidade vai ser queimada, mas ele não consegue. Quando eu leio, irmãos, essa história do rei Zedequias, eu fico me perguntando se é possível realmente que alguém saiba exatamente o que precisa fazer. Que alguém acredite que realmente ele precisa fazer aquilo, mas que ainda assim não consegue. E olhando para essa história, irmãos, olhando para a vida de muitas pessoas, olhando para a minha própria vida, eu digo o seguinte: é possível sim. É possível sim que uma pessoa saiba o que precisa fazer, acredite piamente que precisa fazer aquilo, mas em meio à roda gigante da vida dela, ela não consegue parar essa roda para fazer aquilo que precisa ser feito. Ele foi um espectador da vida dele. Ele viu o fim dele chegando, e aí diz o texto que no mês, o ano, 11º ano do rei da Babilônia, invadiram a cidade. Pegaram ele, mataram a família dele na frente dele, cegaram ele, queimaram a casa dele, queimaram a cidade toda, e ele morreu. Sabendo de tudo isso. Irmãos, lamentavelmente, a história do rei Zedequias é o retrato fiel da vida de muitas pessoas hoje. É o retrato fiel. E haveriam muitas aplicações que poderiam ser feitas com essa história, mas eu quero me focar só em 2, para não se estender demais aqui.
A história do ciclo fatal de Jeremias é o retrato fiel da vida de muitos simpatizantes do Evangelho. Sabe o que é um simpatizante do Evangelho? É aquela pessoa que ela não é cristã, nunca fez uma decisão oficialmente, mas ela está sempre por perto. Ela está sempre na igreja, ela às vezes tem parentes que são cristãos, são crentes, ela tem, às vezes, uma esposa que é crente, às vezes tem um marido, às vezes tem filhos, às vezes tem irmãos, e elas até gostam de participar da igreja, eventualmente. Elas acham importante o que é ensinado, o que é dito. Quando elas vêm, elas ouvem com atenção. E às vezes até elas acreditam. Elas acreditam que é verdade. Mas elas jamais tomam uma decisão. Elas não conseguem ter atitude de falar: eu vou mudar de vida. Eu vou entregar a minha vida para Deus. Elas até querem, elas simplesmente não conseguem. E aí elas vão assistindo a vida delas girando. E elas conhecem o fim. Mas simplesmente elas não conseguem interromper o fluxo da vida delas. Elas não conseguem ter atitude de falar: eu vou parar essa roda. Eu quero dizer, se tem, porventura, alguém que é um simpatizante do Evangelho aqui hoje, quero dizer que não assista ao fim da sua vida como um espectador, indo inexoravelmente para o caminho da destruição eterna, do inferno, da separação de Deus, sem que você consiga fazer nada, sem que você tenha força para parar. E aí você pode perguntar: mas eu não sei como parar, eu não consigo parar, a minha vida, ela está exatamente assim, como essa roda gigante que você falou. A inércia é muito grande mesmo que eu tente, eu não consigo. E aí eu falo para você, eu até acredito que você não consegue mesmo. Eu acredito que você não consegue, só que eu estou dizendo o seguinte: você tem que ter a atitude de se jogar nessa roda, tomar a decisão: eu vou parar, se jogar, nem que você se estabaque todo, eu vou parar esse ciclo, porque quando você meter a mão nessa roda, você vai ver que vai surgir uma mão mais poderosa do que a sua, que vai segurar essa roda. Porque a Bíblia diz lá em Efésios 2, 8, 9, que nós somos salvos pela fé, por meio da fé, pela graça de Deus. Isso não é dom de vós, é presente de Deus, não vem de vós, é presente de Deus, mas você decide. Deus não vai agir enquanto você não meter a mão na roda para pará-la. Mas quando você tentar segurar, você vai ver que Deus vai agir em seu favor. E Ele é que vai interromper. Ele é que vai mudar a sua vida. Mas você tem que ter atitude, você tem que ter decisão. Não pode ser igual Zedequias. Mas essa história do ciclo fatal de Jeremias, irmãos, lamentavelmente, é o retrato fiel também da vida de muitos cristãos. Cristãos que têm boa vontade para ouvir a orientação de Deus.
mas que frequentemente não tem força para obedecer. Zedequias, nós vimos, ouviu orientações diretas de Deus. E ele não foi capaz de obedecer. E eu digo aqui hoje, irmãos, muitas vezes Deus nos dá orientações diretas na nossa vida. Diretas sobre o que nós devemos fazer. E sabe qual que é o pior? É que essas orientações diretas são aquelas que você não tem dúvida nenhuma que foi Deus que disse. Você não tem. Você sabe que foi Deus. Já foi confirmada várias vezes. Você pode até dizer assim, Ricardo, se já foi confirmado tantas vezes que só falta agora as pedras falarem. Só falta agora, que nem balão lá, a mula falar para mim. Você não tem dúvida nenhuma que é Deus te dando orientação. Só que você não consegue. Você não obedece. Você fica na inércia, o tempo vai passando e vai ficando para um amanhã que nunca chega. Às vezes pode ser uma atitude para resolver um problema familiar que tem se arrastado, que você não precisa de mais confirmação de Deus que você tem que resolver. Não precisa aparecer um profeta, um anjo do céu mais, nem para dizer para você que você sabe. Às vezes é uma atitude com os filhos que tem que ser tomada e que você sabe. Deus já confirmou muitas vezes. Às vezes é uma questão em relação à vida financeira. Às vezes é uma questão relacionada ao casamento, que você está vendo. Você está vendo a roda girando e para onde está caminhando. E Deus já falou. E você não tem dúvida. Às vezes é uma questão, uma atitude que você tem que ter na tua vida profissional, no trabalho, que Deus já confirmou várias vezes. Às vezes é uma atitude com a sua vida espiritual, com a sua vida devocional, particular em casa, com a sua vida de oração em casa, que Deus já manifestou, você não tem dúvida nenhuma, Ele já confirmou e você sabe exatamente o que você tem que fazer. Só que às vezes parecido com os Zedequias, Deus já falou, e às vezes Deus até já falou o que vai acontecer. Olha, se você não tomar algumas atitudes com relação ao seu casamento, ele vai ser destruído. Olha, se você não tomar algumas atitudes com relação ao seu namoro, o seu possível matrimônio futuro vai ser destruído. Olha, se você não tomar algumas atitudes com relação ao teu relacionamento com os filhos, em casa, com os pais, etc., esses relacionamentos vão ser destruídos. E Deus fala, e você entende, e você acredita, e você sabe a consequência. Só que a roda gigante da sua vida não permite que você tenha a atitude que você precisa ter e sabe que tem que ter. E aí você é um espectador da sua vida. Você está vendo o caminho que está trilhando, como vai acabar. Não precisa ninguém te dizer isso, você sabe. Muitas vezes essa roda gigante se manifesta, já para a gente concluir, na questão da nossa vida devocional com Deus, particular. Essas semanas atrás eu estava falando com um casal, que a gente tem alguns encontros de acompanhamento, e aí eu estava dizendo, a prioridade absoluta da sua vida
é a sua vida devocional com Deus, que é o seu relacionamento pessoal com Deus. Essa é a prioridade absoluta da sua vida. Porque se isso não estiver funcionando, todo o resto vai mal. E aí eu falava, era um casal, a prioridade no relacionamento de vocês, casal, é a vida devocional do casal, os dois juntos, construindo uma intimidade juntos com Deus. Se vocês não derem prioridade para esse relacionamento com Deus e com o casal, o destino futuro é sombrio para o casamento. E eu ainda falei até, nem mesmo as atividades na igreja devem te roubar o tempo desse seu relacionamento de oração pessoal com Deus diário. E se até as atividades da igreja roubam o seu tempo disso, essas atividades da igreja não estão fazendo bem para você. Porque não se pode inverter as duas coisas. Primeiro o seu relacionamento pessoal com Deus e depois o relacionamento coletivo na igreja. Inverteu, você vai ter problemas. Só que nesta questão do relacionamento pessoal com Deus, é o que é mais fácil nós observarmos as pessoas. Todo dia, 7 da manhã às 10 da noite, segunda a sexta, é aniversário, é casa de sogra, é não sei o que, é ensaio, é isso, é aquilo. Primeira coisa que vai para a faca é o teu tempo de oração. É o teu relacionamento pessoal com Deus, devocional. É a primeira coisa que roda. E aí, de repente, você vê a sua roda ali, você não consegue encaixar nenhum momento. E Deus falando com você. E uma coisa que você sabe, uma coisa que você tem convicção, uma coisa que eu não preciso dizer para você que é importante, porque você já sabe. Só que as pessoas não conseguem frear a roda. Não conseguem. E aí vivem como espectadores do seu casamento indo para o buraco, dos seus filhos se afastando de Deus, das outras situações da sua vida se esfacelando. E elas sabem que é por causa da vida espiritual. E mesmo assim, elas não conseguem resolver. Por isso que eu estou dizendo. O ciclo fatal de Jeremias é o retrato fiel da vida de muitos crentes hoje. Fiel. E eu só estou compartilhando aqui essa reflexão com vocês, porque isso aqui foi uma reflexão devocional minha, particular. Que Deus falou para mim, que tem coisas na minha vida que eu não sei que tenho que fazer. Tenho convicção que tenho que fazer. Sei as consequências se eu não fizer, mas que eu fico deixando para um amanhã que nunca chega. E aí Deus tem que falar comigo como o profeta falou com Zedequias. O que adianta eu falar para você? O que adianta eu colocar um pregador para falar isso para você? O que adianta? O que adianta eu falar quando você abre a sua Bíblia em casa para ler uma vez por semana? O que adianta eu falar? Você vai obedecer? Você já obedeceu até agora? Então, às vezes, parece que o desabafo do profeta é, muitas vezes, Deus, a atitude de Deus, mas e aí? Eu vou falar para quê, se você não obedece? Então, irmãos, a mensagem e o apelo para nós hoje é muito simples. Faça o que você precisa fazer e que você sabe que tem que fazer. Só isso. Faça. Tome uma atitude, tome uma decisão radical. Eu vou meter a mão nessa roda. E eu vou fazer o que tem que ser feito, custe o que custar. E Deus vai me ajudar.
É isso, é simples. E aí eu termino só com a cena do calabouço, que quando eu estava meditando nessa cena do calabouço, eu também percebi que ela é uma metáfora tão verdadeira ela pode servir como uma metáfora verdadeira para a nossa vida. O profeta estava no calabouço, estava lá na lama. E aí, de vez em quando, o rei ia lá falar com o profeta, e aí? Deus tem alguma coisa para dizer? Às vezes, Deus, essa palavra de Deus na nossa vida, ela fica na mesma situação. Ela está lá dentro de um calabouço escuro, jogado lá. De vez em quando a gente vai lá e entra no calabouço, pergunta para o profeta, pergunta para Deus. E aí, Deus, o que você está achando aí das coisas da minha vida? E Deus fala, olha, não tem esperança. Nesse caminho que você está seguindo, não tem esperança. Aí você fica assustado. Nossa, será? Você sai. Mas aí no final você fecha lá o calabouço de novo, deixa lá quietinho, Deus dentro do calabouço. De vez em quando eu abro, entro lá e escuto mais alguma coisa. Mas é importante, antes de sair do calabouço, eu peço, como o profeta pediu no começo do texto, 37 lá, ore para abençoar, ore para me abençoar. Eu abro, escuto o que Deus tem para dizer, tá, tudo bem, mas primeiro ora antes de sair do calabouço. Agora volta para o calabouço. Essa, muitas vezes, é a nossa vida devocional com Deus. Um Deus dentro do calabouço. Então, o apelo é para que a gente tome uma atitude, faça o que tem que ser feito e pare de postergar. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado também porque o Senhor sempre diz o que nós precisamos ouvir. E porque o Senhor se preocupa conosco, é que o Senhor nos orienta e nos exorta a fazer o que precisamos fazer. Mas sabemos também que a nossa vida muitas vezes é complicada, é como essa roda gigante, que uma vez entrando em movimento, a gente tem muita dificuldade de parar. Mas eu peço ao Senhor que dê graça aqui para os irmãos, dê graça à minha vida também, para que na decisão de nós frearmos essa roda e mudarmos algumas coisas que têm que ser mudadas, que nós sabemos, o Senhor possa colocar a sua mão ali. O Senhor possa colocar a sua mão ali e fazer com que realmente as coisas que antes nós víamos que não havia espaço, não sabíamos como poderia acontecer, o Senhor faz acontecer. E eu te peço especialmente por esses que querem tomar uma decisão séria na sua vida, querem resolver assuntos que estão pendentes há muito tempo, Pai, por essas pessoas que hoje, eventualmente, falaram, não, eu vou resolver isso na minha vida. São essas pessoas que eu quero orar nesse momento, especialmente, para que o Senhor realmente, o Teu Espírito, venha com uma bênção sobrenatural. Não permita que o diabo roube essa ideia, roube essa decisão do seu coração, e que o Senhor venha completar essa obra que eles estão decidindo hoje, Pai. Mas também te peço por aqueles que eventualmente são simpatizantes aqui do Evangelho, que sempre têm estado na igreja, de vez em quando vão em uma igreja, em outra, mas nunca resolveram interromper o fluxo da sua vida, essa roda gigante, mas que perceberam hoje que precisam tomar uma decisão, precisam de Deus. Eu peço especialmente por esses, que hoje possa ser o dia em que eles vão frear esse fluxo, essa roda nas suas vidas e vão mudar de vida radicalmente. Que eles hoje possam tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, mudando radicalmente as suas vidas.
Que o Teu Espírito ministre nesses corações e que eles hoje possam em casa, nos seus quartos, aqui no final do culto na igreja, chamando alguém para orar, que eles possam compartilhar com alguém: olha, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero essa decisão na minha vida, eu quero selá-la hoje. Que eles procurem alguém para receber uma oração e que essa oração possa marcar essa decisão nas suas vidas. Pai, esteja conosco, nos abençoa. É o que nós oramos, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém.